volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre os 20 anos do Catecismo da Igreja Católica, da sua promulgação, obviamente, não é? Isso em plena sintonia com o que a Igreja vai celebrar também, os 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, a partir exatamente da abertura também do Ano da Fé, que começa no mês de outubro desse ano e vai até novembro do ano que vem. Daqui a pouquinho o Dom Justino, inclusive, vai dar uma fala para a gente sobre o porquê que o Papa Bento XVI, nesse momento, apresenta para a Igreja, para a sociedade, para o mundo, portanto, né, esta celebração, o Ano da Fé. Também isso é muito importante para todos nós. Mas agora no terceiro bloco, ô Frei Moço, eu queria perguntar uma coisa aqui, muito interessante, porque o Dom Justino nos deu ali de forma sintética, obviamente, a gente não tem tempo para ir muito a fundo, mas assim uma síntese das 4 partes do catecismo. E interessante que aqui na terceira parte, quando se fala justamente da vida em Cristo, não é? Vai se falando um pouco da vida moral, os mandamentos, as virtudes, os pecados e assim por diante. Para o senhor que é formado em teologia, não é? Essas abordagens que o catecismo traz dentro daquela última fala do Dom Justino no segundo bloco, elas estão aí em sintonia um pouco com o que os moralistas pensam hoje, ou o que os moralistas pensam hoje está em sintonia com o que afirma o catecismo? Bom, em primeiro lugar, eu diria o seguinte, a abordagem, a parte mais estritamente voltada para a moral, né, seria o chamado de Deus e a resposta humana na leitura de um Santo Tomás de Aquino, né, começa com as bem-aventuranças. Então é uma tônica positiva. Nós queremos apresentar o caminho que conduz a Deus, não é? A vida em Cristo. Então isso já é altamente positivo. Segundo lugar, ressalta o aspecto social. Você tem um compromisso do cristão com o mundo. Por sinal, essa foi a minha tese doutoral. Compromisso do cristão com o mundo. E é o cerne da Gaudium et Spes, aquele documento central do Vaticano II. E em seguida, também, mesmo quando aborda os mandamentos, a gente percebe que procura fugir do juridismo. Não é fugir dos mandamentos, não foi a igreja que criou, mas digo a maneira de abordar, acentuando, focando no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Traduzindo, então, em bloco, eu diria, foi uma abordagem bastante feliz. Eu tenho algumas reservas mais diretamente relacionadas com o pecado, mas talvez a gente fale um pouquinho mais para a frente. Tá certo. Ô, Dom Justino, em relação quando a gente fala desse processo do catecismo, né, da criatividade, essa justa hermenêutica, da recepção, o catecismo, fazendo aqui uma rápida memória, em termos de América Latina, aconteceu uma boa recepção, a gente poderia dizer assim, dado a situação da América Latina e assim por diante? Sim, eu poderia dizer que uma primeira reação que houve foi de pensar que o catecismo teria uma tal força de impedir os chamados catecismos das igrejas locais. Pelo contrário, no texto de promulgação do catecismo, chamado Depositum Fidei, de João Paulo II, ele estimula isso, quer dizer, este catecismo é referência para a elaboração dos catecismos das igrejas locais. O exemplo que nós temos aqui na mesa foi apresentado, esse dos jovens, preparado pela Conferência Episcopal da Áustria. A própria Igreja do Brasil, eu trabalhei na Comissão de Doutrina, quando Dom Valmor era o presidente dessa Comissão Episcopal, e havia esse desafio, né, de pensar um texto que responda um pouco, né, que esteja em sintonia com a realidade brasileira, no nosso caso. Né? Então, essa primeira reação, ela tem sido superada mesmo porque tem aparecido catecismos locais. E isso tem mostrado a riqueza de que é ter um texto para toda a igreja e a possibilidade de você ter outros textos que respondem às realidades locais. Nesse sentido, eu observo no Brasil, nesse momento, um maior interesse pelo texto do catecismo. Quase que poderíamos dizer assim, de um preconceito inicial de achar que o texto vindo da igreja, como se estivesse vindo exclusivamente de Roma,
o texto tem toda uma história e houve uma ampla consulta, não é? Todos os episcopados foram consultados, teólogos, catequetas, enfim, muita gente colaborou na elaboração do texto. Tem sido superada uma certa existência, tem havido um maior conhecimento. Sem dúvida, agora, no caso do Brasil, nós temos o Diretório Catequético. Perfeito. E o Diretório Catequético oferece, sem dúvida, uma constante referência ao Catecismo da Igreja Católica. É interessante, a editora Vozes, nós temos aí uns 7 catecismos de dioceses, fazemos em parceria, por exemplo, Diocese de Niterói, correndo ao encontro de Jesus, e assim outras dioceses. Então a gente publica catecismos que já passaram por diocese, pela triagem, e tem essa diversidade. Frei, mas uma das marcas do nosso tempo é justamente a questão da afetividade, da sexualidade, de uma forma um pouco, a gente quase que diria, aí, meio que desequilibrada. E muitos, obviamente, nos acompanhando, gostariam de saber o que o catecismo fala sobre afetividade, sexualidade, homossexualidade, quer dizer, esses pecados, e pecados, melhor dizendo, contra a castidade. Ou seja, a igreja, ela tem acompanhado esse desenvolvimento, esse desdobramento das ciências humanas, ou ainda fica um pouco numa teologia mais tradicional, sem dar muita abertura? Como que o catecismo avalia isso? Eu faria uma distinção. No que se refere à afetividade, sexualidade, há uma, eu diria, acolhida como expressão do amor de Deus, não é? O amor humano como expressão do amor de Deus para conosco, isso é a tônica que você percebe. Ou seja, uma valorização da sexualidade e afetividade, um respeito pelas pessoas que têm uma tendência homossexual. Não significa justificativa de comportamentos, não é? Mas não cabe a nós condenar, mas sempre estender a mão para ver o quanto a pessoa pode trabalhar. Inclusive, o cardeal Ratzinger, de então, elaborou vários documentos, 6 documentos a propósito da sexualidade e afetividade, e sempre de novo retorna: não discriminar, respeitar, o que não significa justificar comportamentos. Então, tentar resgatar a pessoa. Então, nesse sentido, eu acho que é bastante positivo. Como a Gaudium Spes, de novo, inspiradora, sobre o matrimônio, a realidade do matrimônio, eu acho que não há nada a reclamar, e pelo contrário. No tocante à compreensão de pecado, se tivesse lido meu livro, eles teriam, um dos 2 que publiquei sobre o pecado, talvez tivesse acentuado alguns anos. Por exemplo, a definição que se coloca aí, numa certa altura, que o pecado é uma ofensa a Deus. Em primeiro lugar, se o pecado ofender a Deus, Deus é eternamente ofendido. Quer dizer, já a expressão, eu diria assim, não, ofensa a Deus que mora em nós. Então, no fundo, ofensa a nós mesmos enquanto somos templos de Deus. Mas ao Deus mesmo, aí eu diria, iria para o outro lado. Depois também fala de ato. Hoje você começa a dizer, não, o ato, já que se fala tanto em bomba na Síria, agora nesse momento, e Afeganistão, etc., você tem a explosão de uma bomba. Só que essa bomba foi preparada, é um processo de desagregação da sexualidade, da afetividade, que leva a uma certa explosão. Mas o pecado não está lá no momento que explode, ele já está cá. Ou seja, é do coração do homem que brota toda a maldade. Aí está o Evangelho. E uma outra colocação que me parece importante é exatamente não colocar o pecado só em confronto com os desígnios de Deus, mas como processo de desumanização. Aquilo que me torna menos humano, torna os outros menos humanos. Isso é pecado. Ou seja, me autodestruo ou destruo os outros, ou destruo a criação. Quer dizer, então, nesse sentido. Em outras palavras, é uma questão de linguagem, não é uma questão de fundo, mas é uma questão de linguagem, que talvez a gente pudesse tornar mais apetitoso o pecado. E não sou eu que estou dizendo. Santo Agostinho diz que o pecado é algo de muito gostoso, num primeiro momento. Depois vem, evidentemente, aí vem a dor de estômago. Mas, num primeiro momento, é algo assim que fascina. O próprio Santo Agostinho experimentou na vida dele. E depois ele viu, puxa, não devia ter sido por aí. Em outras palavras, eu acho que as colocações, elas dão
o devido destaque ao lado positivo da sexualidade, da afetividade, agora chamando a atenção para a ambivalência. Claro. Todas essas energias, elas dependem de como você canaliza, como você trabalha a sua afetividade, a sua sexualidade, o seu casamento, depende de como você trabalha. Dom Justino, com relação à questão do catecismo, no tocante à fidelidade à Escritura, à tradição da igreja, o magistério e assim por diante, a pergunta aqui, caminhando um pouco para o final do nosso programa, é um pouco esta mesmo. Afinal das contas, o catecismo, nessa celebração de 20 anos, a gente poderia dizer, a igreja com o catecismo conseguiu atingir o seu objetivo, o catecismo ele consegue iluminar essas novas questões que aqui sutilmente nós fomos colocando. O catecismo, de fato, ele tem a sua atualidade, obviamente, mas é um pouco nessa questão. Ele conseguiu atingir o seu objetivo ou ainda quais são as perspectivas depois desses 20 anos? Sim, diríamos que o catecismo, por enquanto, foi um primeiro passo, né? Se em relação ao Concílio Vaticano II se fala que nós ainda precisamos descobrir muitas novidades que ali estão, que não foram operacionalizadas, né? O mesmo nós podemos imaginar do o catecismo. Frei Moser fez referência a muitos jovens que estão nas faculdades, que se defrontam com situações novas, com questionamentos do que é próprio da razão, da ciência, mas tem, do ponto de vista da fé, uma elaboração ainda, diria, muito elementar. Ele fez referência do primeiro catecismo. Se pensamos a educação da fé, ela visa uma maturidade da experiência de fé. E, infelizmente, nós constatamos, sabemos disso pela experiência pastoral, que nós temos uma margem muito grande de católicos que não conhecem, que não estão amadurecidos na fé. Precisam conhecer mais, precisam amadurecer mais a sua experiência de fé. Isso significa, sem dúvida, o contato mais intenso com a palavra de Deus, a participação na comunidade, a vida sacramental, mas também o conhecimento da doutrina, o que dá ao membro da Igreja Católica a possibilidade de estar mais convicto das verdades que ele professa. E essa é uma das perspectivas a partir do catecismo, celebrando 20 anos, por exemplo, com o Ano da Fé? O Ano da Fé, sem dúvida. A preocupação expressa do Papa Bento é que este seja um tempo oportuno para que nós criemos situações nas dioceses, nas comunidades paroquiais, no contato com os nossos fiéis, de explorar essa dimensão do conhecimento da doutrina. Certamente isso não significa que em um ano todo mundo vai conhecer o catecismo, Claro. mas significa despertarmos para essa importância. Nós professamos a fé e precisamos dar as razões dessa fé, saber explicitar essa fé de um modo melhor, mais amadurecido. Frei Moser, nós sabemos que, dizia, por exemplo, o cardeal Newman, que um dos primeiros vigários de Cristo é a própria consciência. E a formação da consciência é absolutamente fundamental, sobretudo, né, em termos de perspectivas de futuro e assim por diante. Palavra final do catecismo, celebrando 20 anos. Onde estamos, para onde devemos ir? Onde estamos no sentido da formação da consciência? É muito difícil da gente responder, porque, evidentemente, a consciência vai evoluindo. A minha consciência pessoal, consciência comunitária, consciência eclesial, não é? Consciência social vai evoluindo. É como o nosso bispo colocou muito bem, se trata de um primeiro passo, não é? Eu diria assim, um suporte para nós irmos caminhando com sempre maior segurança. Agora, eu gostaria de recordar uma frase de Santo Anselmo, Fides queres intellectum. Quer dizer, nós nunca chegamos a entender com toda a densidade a nossa fé, os mistérios da nossa fé. Por isso são mistérios. Mas nós devemos continuamente procurar. E assim também a formação da consciência. A nossa consciência não está formada. Nós sempre estamos em formação. Isso é, eu diria, a base de toda a pedagogia de Jesus. É caminhar, ele caminhava, era maiêutica, não é? Ele não respondia, não dava a resposta pronta, fazia caminhar. E nós temos que caminhar para compreender melhor os mistérios da fé e para sermos mais coerentes. Dom Justino, obrigado pela sua participação aqui. Claro que a vida não é só sofrimento, percalço,
é celebração. E nessa hora é preciso celebrar também, não é isso? Exato. Tá certo. Uma palavra final, por favor. Sim, agradeço a oportunidade de participar. Tenho muitas esperanças que nossas dioceses, organizando bem a programação do Ano da Fé, ofereçam a oportunidade a muitos que ainda não tiveram acesso ao catecismo de conhecê-lo e de ter um instrumento tão importante para o crescimento na experiência da fé. Tá certo. Olha, você que esteve conosco, nosso muito obrigado. O programa Em Pauta, ele tem também essa característica da boa provocação, não é? A provocação da consciência, do debate, da reflexão. E esperamos realmente que, a partir da celebração dos 20 anos com o Ano da Fé, como disse o Dom Justino, possamos dar passos largos nesse sentido. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.